Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu ajudo você a confeccionar esse tapete retangular utilizando esse ponto fantasia, olha, que dá esse efeito dupla face. O meu tapete tem 48 centímetros de largura, 68 de comprimento e eu utilizei os fios Barroco Max Color número 6 da Círculo. Foram 400 gramas da cor 7220 e 200 gramas da cor 4676, que é a cor laranja. Utilizei também agulha para crochê 4 mm, essa aqui é a Círculo Soft, utilizei tesoura e agulha de tapeceiro para cortes e acabamentos. Na descrição do vídeo eu vou deixar a lista completa de materiais, vou deixar a marcação de início de cada carreira, dos pontos mais importantes do vídeo, e a qualquer momento é só você clicar no vídeo, depois clicar aqui na barra de avanço e vai abrir os capítulos aí para facilitar a sua navegação durante a confecção do seu tapete. Eu espero que você goste do vídeo, se gostar se inscreva aqui no canal e se você já está inscrito ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Comecei o meu tapete fazendo um total de 59 correntes, mas esse ponto é múltiplo de 3 mais 2. Então significa que você pode começar fazendo 2 correntes e depois ir acrescentando de 3 em 3 correntes até que o cordão fique com a largura que você precisa. Mas se você não gosta de fazer conta, não se preocupe. Aqui na lateral vou deixar aqui número de correntes que você pode fazer no cordão inicial para começar o seu tapete, que dá certo também. Tenho então um total de 59 correntes e vou voltar na segunda corrente e vou fazer ponto baixo pegando somente um fio. Desse jeito, olha, busco o fio que vem do novelo e faço um ponto baixo. Aqui no mesmo lugar, vou laçar o fio na agulha e vou fazer meio ponto alto. E ainda no mesmo lugar, vou laçar o fio na agulha e fazer um ponto alto. Ficou assim, olha, na segunda corrente eu fiz ponto baixo, meio ponto alto e ponto alto. Vou pular 2 correntes de espaço, vou na terceira e vou fazer ponto baixo e vou repetir tudo, olha, ponto baixo, meio ponto alto, tudo no mesmo lugar. E ponto alto. Pulo 2 correntes, vou na terceira corrente, prendo com ponto baixo. No mesmo lugar, faço meio ponto alto. E ainda no mesmo lugar, faço ponto alto. Essa corrente abre um pouco, mas não se preocupe. A gente ainda vai utilizar ela na próxima carreira. E eu vou seguir fazendo assim até o final do cordão, sempre pulando 2 correntes, prendo com ponto baixo e faço esse conjunto com 3 pontos na mesma corrente. Quando chegar no final do cordão, eu mostro para você o resultado e como começar a segunda carreira. Já estou chegando no final do cordão e no último ponto eu preciso fazer a troca de cor, mas olha, até chegar lá eu estou só repetindo. Ponto baixo, meio ponto alto e ponto alto, olha. Pulo 2 correntes, vou na próxima, prendo com ponto baixo, meio ponto alto e ponto alto. Pulando 2 correntes, vou prender com ponto baixo na última corrente, porém já vou fazer a troca de cor para não ficar sobrando cor na lateral. Então vou introduzir a agulha para buscar o fio para fazer ponto baixo, mas já vou deixar essa cor, vou pegar a próxima cor que eu vou trabalhar, vou deixar uma sobra suficiente para fazer o arremate, fazer aqui o acabamento, vou posicionar ele e finalizar esse ponto baixo introduzindo a agulha, busco o fio, passo nas 2 laçadas. Eu posso puxar a ponta de fio da cor que eu estava trabalhando para apertar um pouco mais esse ponto e aqui, olha, tenho a primeira carreira finalizada já com a próxima cor que eu vou trabalhar. Vou começar a segunda carreira e veja que eu finalizei a primeira carreira com a cor laranja e essa cor que eu vou trabalhar a próxima carreira. Só que eu vou deixar sobrando somente a ponta de fio inicial, todas as outras pontas de fio aqui eu vou trazê-las para frente do trabalho e vou virar o trabalho para voltar fazendo a segunda carreira, só não estou segurando a ponta de fio inicial. Agora eu vou posicionar no dedo somente o fio laranja que vem do novelo, os outros eu vou segurar aqui para continuar conduzindo eles. O laranja, que é a ponta de fio laranja, eu vou conduzir até esconder ela totalmente. Já essa outra cor, a 7220, eu vou conduzir até o final para que eu volte com essa mesma cor fazendo a próxima carreira. Vou ajustar essa laçada na agulha, desse jeito. Vou voltar aqui, olha, no último ponto baixo. Voltando aqui então no mesmo ponto que eu finalizei, introduzo a agulha saindo com ela debaixo dos fios que eu preciso conduzir.
Vou buscar o fio que vem do novelo, temos 2 laçadas, e faço um ponto baixo. Nesse mesmo lugar eu vou completar o conjunto com mais meio ponto alto e um ponto alto. Todo início de carreira é exatamente igual. Agora, a partir do primeiro bloco, nessa cor laranja, eu vou mudar um pouquinho. Veja que eu vou prender com ponto baixo em cima do ponto baixo. É só pular 2 pontos e prendo com ponto baixo, então, em cima do ponto baixo que nós temos na carreira anterior. Nesse mesmo lugar, vou fazer meio ponto alto. E veja que eu continuo prendendo esses fios aqui para conduzir. Faço aqui meio ponto alto. Só que agora eu vou fazer ponto alto na corrente que eu fiz o conjunto de pontos na carreira de baixo. Lembra que nessa corrente, olha, que fica mais aberta, eu fiz ponto baixo, meio ponto alto e ponto alto. Então, o ponto alto desse conjunto, dessa próxima carreira com a cor laranja, eu faço pegando no mesmo lugar que eu fiz o conjunto de pontos da carreira anterior. Alongo ele um pouco mais e aí eu completo passando aqui em 2 laçadas e depois nas outras 2. Vou repetir mais uma vez, olha, após o ponto alto vou pular 2 pontos e prender com um ponto baixo em cima do próximo ponto baixo e já prendo esses fios aqui também. No mesmo lugar, ou seja, no mesmo lugar que eu fiz o ponto baixo, eu vou fazer meio ponto alto. E pegando aqui na carreira de baixo, onde foram feitos os 3 pontos, eu vou fazer o ponto alto um pouco mais alongado, assim, olha, eu busco, alongo ele um pouco mais e completo o ponto alto. Assim ele dá esse efeito aqui nesse lado do trabalho. E vou seguir repetindo assim até o final do cordão, só lembrando que eu vou fazer ponto baixo e meio ponto alto no mesmo lugar. Isso na carreira feita com a cor laranja, viu? É diferente da carreira que eu faço com a cor tâmara, que é essa cor 7220. O terceiro ponto, que é o ponto alto, eu pego sempre na carreira de baixo, no mesmo lugar que eu fiz os 3 pontos. Já estou chegando no final da carreira, fazendo sempre do mesmo jeito, ponto baixo e meio ponto alto no mesmo lugar. Já o ponto alto eu faço pegando lá na carreira de baixo, na mesma corrente que eu fiz o conjunto de 3 pontos. E para finalizar, olha, eu vou fazer ponto baixo aqui no ponto da lateral e vou finalizar ele já com a próxima cor. Veja que eu busquei o fio, temos 2 laçadas, deixo essa cor, posiciono a cor tâmara já para fazer a próxima carreira e finalizo o último ponto baixo, ajusto esse ponto e temos aqui então a segunda carreira pronta. Vou começar a terceira carreira e veja que eu já finalizei o ponto baixo pegando a cor que eu vou fazer a próxima carreira. E dessa vez não temos pontas de fio, então vou trazer os 2 fios aqui para frente, virar o trabalho para que eles fiquem na parte de baixo e vou posicionar no dedo o fio tâmara que eu vou trabalhar essa próxima carreira e vou deixar posicionado aqui em cima da próxima carreira o fio que eu vou conduzir até o final. Assim não temos arremate e corte, né, de ponta de fio, fica bem fácil. Vou voltar aqui, olha, no ponto baixo, vou buscar o fio que vem do novelo, passando debaixo do fio que eu preciso conduzir, assim não sobra ponta de fio nenhuma. Faço um ponto baixo, meio ponto alto, tudo no mesmo lugar. E um ponto alto. Toda vez que for fazer a carreira com essa cor, ela é exatamente igual, tá? Independente da carreira, pode ser a 12ª, 13ª, 15ª carreira, começa do mesmo jeito e a carreira completa é feita do mesmo jeito. Veja que eu fiz o conjunto com 3 pontos, vou pular 2 pontos e prender com ponto baixo no ponto baixo. Com essa cor, eu não faço aquele ponto alto diferente, eu faço todos os pontos no mesmo lugar que eu fiz o ponto baixo, ou seja, vou fazer meio ponto alto e o ponto alto aqui também no mesmo lugar. Volto no mesmo lugar e faço ponto alto, ou seja, exatamente igual fizemos na primeira carreira. Só a carreira que eu faço com laranja é que eu volto fazendo esse ponto, pegando assim atrás para fazer esse efeito, tá? Então aqui, olha, nessa cor, veja que eu fiz o conjunto com os 3 pontos no mesmo lugar e após o ponto alto vou prender com ponto baixo no próximo ponto baixo e nesse mesmo lugar vou completar o conjunto com meio ponto alto e um ponto alto. Vou para o próximo ponto baixo, é só pular 2 pontos, olha, o terceiro é o ponto baixo. Faço um ponto baixo, meio ponto alto, no mesmo lugar, um ponto alto.
Super fácil, não é? Vou fazer assim até o final da carreira. Na hora de trocar a cor e voltar com a próxima carreira, eu mostro para você só para a gente relembrar como fazer essa troca e como fazer a carreira de cor laranja. Já estou chegando no final da carreira e eu vou relembrar aqui para você que a gente precisa finalizar a carreira já com a cor que vamos trabalhar a próxima carreira. Então estou fazendo aqui, olha, o ponto alto, né, os conjuntos dessa carreira que eu faço com a cor tâmara é feito sempre no mesmo lugar, tudo no mesmo lugar eu faço os 3 pontos, olha. E aqui, olha, eu vou finalizar com ponto baixo em cima do ponto baixo que eu fiz na carreira anterior, só que eu vou buscar o fio ficando com 2 laçadas, vou soltar essa cor e finalizar passando nessas laçadas a nova cor, a cor que eu vou trabalhar a próxima carreira. Finalizo então esse ponto baixo, consigo até ajustar puxando as pontas de fio e finalizo assim então a terceira carreira. Vou começar a quarta carreira do trabalho e agora você vai começar a repetir tudo que a gente já aprendeu. Olha, eu vou trazer esses fios para frente, vou virar o trabalho e agora eu vou fazer a carreira com a cor laranja. Então vou posicionar a cor laranja no dedo, deixando a outra cor pronta aqui para eu conduzir em cima desses fios aqui até o final. E a forma de trabalhar com a cor laranja é sempre do mesmo jeito, assim como a forma de fazer os pontos com a cor tâmara também são sempre do mesmo jeito. Então é sempre repetição. Veja que eu vou voltar aqui no ponto baixo, vou buscar o fio passando a agulha por baixo do fio que eu preciso esconder e faço um ponto baixo. Aqui no mesmo lugar faço meio ponto alto e um ponto alto. Assim. Após esse conjunto com 3 pontos no mesmo lugar, eu vou pular 2 pontos e prendo com ponto baixo em cima do ponto baixo. Aqui no mesmo lugar eu faço meio ponto alto. Lembra que a partir do primeiro conjunto, né, o segundo eu preciso fazer o ponto alto pegando mais abaixo, né? E eu faço esse ponto alto pegando no mesmo lugar que eu fiz os 3 pontos da carreira anterior. Aqui, olha, no mesmo local eu vou introduzir a agulha para fazer esse ponto. Então vou laçar o fio na agulha, vou no mesmo lugar, é só buscar a ponta de cor que nós temos na carreira anterior. Desse jeito, olha, introduzir a agulha no mesmo lugar, busco o fio, alongo um pouco mais e completo o ponto alto. Vou repetir, olha, após esse ponto alto, vou pular 2 pontos e prender com ponto baixo em cima do ponto baixo. No mesmo lugar, eu faço meio ponto alto. E voltando aqui onde eu fiz os 3 pontos da carreira anterior, eu faço o ponto alto, alongando um pouco mais a laçada. Deixa eu mostrar aqui direitinho. Aqui está o local que eu fiz os 3 pontos, olha, nesse lugar. 1, 2, 3. Olha só. Fica bem fácil. É nesse local que eu faço o ponto alto um pouco mais alongado. Então, após esse ponto alto, vou só relembrar aqui mais uma vez. Prendo com ponto baixo em cima do ponto baixo. No mesmo lugar, faço meio ponto alto. E buscando lá na carreira de baixo, eu faço o ponto alto um pouco mais alongado. Toda carreira que você fizer com a cor laranja ou com a segunda cor que você vai utilizar no seu trabalho é feita exatamente igual. Começa do mesmo jeito, faz do mesmo jeito. Só para não ter dúvida, eu vou mostrar como finalizar mais essa carreira e como começar novamente com a cor 7220, que é a primeira cor que eu estou utilizando, porque também as carreiras que eu faço com essa outra cor são todas exatamente iguais. Vou fazer essa carreira completa só para relembrar a finalização e o início da próxima também. Já estou chegando no final de mais uma carreira, só para relembrar aqui, olha, que na hora de finalizar eu vou fazer ponto baixo em cima do ponto baixo, porém, após fazer assim 2 laçadas na agulha, eu já finalizo com a próxima cor, com a cor que eu vou trabalhar a próxima carreira, e assim já fica pronto para virar o trabalho. E para começar a próxima carreira, viro o trabalho puxando o fio aqui para frente, vou posicionar no dedo somente a cor que eu vou trabalhar, que é essa cor tâmara. A segunda cor eu deixo posicionado aqui em cima, olha, para seguir conduzindo ele e escondendo aqui também. Vou voltar no mesmo ponto baixo, vou buscar o fio por baixo do fio que eu preciso esconder. E faço um ponto baixo, meio ponto alto e ponto alto. Toda vez que for começar com essa cor, começa assim e segue fazendo os pontos todos no mesmo lugar. Veja que eu vou fazer ponto baixo no terceiro ponto, que é o ponto baixo.
e com essa cor eu faço todos os pontos aqui mesmo. Meio ponto alto no mesmo lugar e o ponto alto também no mesmo lugar. Então é só repetição, é só seguir fazendo assim até completar o comprimento que você precisa. E terminar o tapete assim, com uma carreira feita com a mesma cor que começamos. Eu comecei fazendo com a cor tâmara, então eu vou completar o comprimento do meu tapete fazendo também na cor tâmara. Como é só repetição, se você tiver alguma dúvida, clica aqui no vídeo, depois clica aqui onde está escrito assim, olha, quinta carreira. Clica aí onde está escrito quinta carreira, que vai abrir os capítulos com todos os inícios de carreira aí para você tirar a dúvida. Carreira feita com a cor tâmara é sempre igual, carreira feita com a cor laranja é sempre igual. Então, a cor que você utilizar aí no começo é sempre igual. A segunda cor que você adicionar, as carreiras também são feitas exatamente iguais até o final. Eu vou continuar fazendo assim até completar o comprimento que eu preciso. Aí eu conto para você a quantidade de carreiras que eu fiz e mostro para você como fazer o acabamento para esse tapete também. Para formar o comprimento do meu tapete, eu fiz um total de 31 carreiras com a cor tâmara, que é esse tom de marrom que eu comecei, a primeira carreira, e 30 carreiras com a cor laranja. Se você quiser fazer um tapete maior, uma passadeira, se quiser fazer menor, é só alterar a quantidade de carreiras, ou faça mais carreiras ou faça menos carreiras, mas finaliza, olha, com a última carreira com a mesma cor que começou. E assim a gente fica do mesmo lado aqui para fazer o bico de acabamento. Esse modelo é dupla face, veja que o pontinho fica diferente aqui do outro lado, mas eu vou utilizar esse lado aqui que termina a última carreira, olha, do mesmo lado, né? Termina finalizando a carreira do mesmo lado que tem essa pontinha de fio, para começar a fazer o bico de acabamento. E aqui, olha, no último ponto, lembra que em todas as carreiras, quando vai finalizar o ponto baixo aqui, né, eu fiz a troca de cores, por exemplo. Vou finalizar esse último ponto aqui, só para a gente relembrar. Quando chega aqui, olha, após o ponto alto, eu vou introduzir aqui a agulha no cantinho, vou buscar o fio e eu vinha fazendo o seguinte, trocando e já finalizando com a próxima cor, que no caso a cor laranja, para fazer a próxima carreira. Porém, na última carreira, quando chega aqui no final, eu não faço essa troca de cor, tá? Então eu estou trabalhando a última carreira com a mesma cor que eu iniciei o tapete. Então vou fazer o último ponto completo com essa mesma cor. E assim eu já começo com essa mesma cor para fazer um contorno e depois fazer o bico de acabamento. Então, após finalizar aqui com ponto baixo, estou trabalhando com a cor tâmara, a mesma cor que eu fiz a última carreira. Vou fazer uma corrente de espaço, vou voltar no mesmo lugar e vou fazer um ponto baixo. É nesse ponto aqui que eu vou finalizar a volta, tá? Então, prestar atenção nesse ponto que eu fiz após uma corrente, porque é nesse ponto que finalizo a volta. E agora eu vou continuar fazendo ponto baixo, eu vou esconder esse fio aqui por alguns pontos e depois vou cortar. E os pontos vão ser feitos da seguinte forma, na metade aqui do ponto feito com a cor laranja eu vou fazer um ponto baixo, no pé desse mesmo ponto também, aqui olha, onde temos o conjunto com 3 pontos, depois eu faço ponto baixo já no próximo conjunto, onde nós temos o fiozinho na cor tâmara, na metade do ponto fica bem aqui, olha, nós temos o conjunto de 3 pontos, então eu pego exatamente o último ponto como alça, o próximo ponto aqui, no mesmo lugar que estão os conjuntos de pontos, depois onde foi preso aqui o fio de cor tâmara, na metade, no conjunto de pontos, onde foi preso o fio de cor tâmara, ou seja, vou seguir repetindo assim até chegar no canto. Deixa eu mostrar aqui na prática como fica. O próximo ponto, então, pegando na metade da carreira com a cor laranja, vou pegar o último ponto, utilizar ele como alça e vou fazer um ponto baixo. O próximo ponto, no conjunto onde foram feitos os 3 pontos juntos, no mesmo espaço, fica até mais aberto assim, vou fazer ponto baixo também. Seguindo para esse próximo conjunto de fios aqui, olha, com a cor laranja, né, temos aqui o fio de cor tâmara, então no mesmo lugar vou introduzir a agulha e fazer um ponto baixo. Depois pegando na metade, na direção aqui dos pontos, olha, fica bem visível, vou pegar aqui, na direção da metade do ponto. Deixa eu mostrar numa outra carreira para você identificar certinho. Tá vendo, olha, o conjunto com os 3 pontos? Eu vou pegar aqui na direção do último ponto, pegando ele como alça, tá? Então, nesse aqui eu fiz o ponto na metade, no próximo eu fiz aqui na divisão, na metade agora do ponto, pegando ele como alça, onde foram feitos os 3 pontos juntos, onde foi feito o ponto de cor tâmara no laranja,
pegando na metade do conjunto de pontos, pegando o último ponto como alça, e veja que eu estou conduzindo o fio de cor laranja aqui para esconder. No conjunto de pontos, na direção onde fica o ponto de cor tâmara na cor laranja, na metade da carreira, né, pegando o último ponto como alça. E eu vou seguir fazendo assim até chegar no próximo canto, mas esse fio aqui eu já posso deixar ele aqui para cortar a sobra, não precisa nem amarrar aqui, ele não solta, ele fica escondido, mas você inclusive pode continuar conduzindo ele um pouco mais caso você queira, tá? Aqui eu vou continuar fazendo até chegar no canto para eu mostrar como fazer o contorno e deixar ele bem retinho lá no canto também. Já estou chegando no canto, repetindo aqui os pontos do mesmo jeito, olha, ponto baixo. Na divisão aqui dessa cor laranja, né, eu pego o último ponto como se ele fosse uma alça, e aqui merece um pouquinho mais de atenção para não ficar arredondado. Aqui, olha, eu vou fazer o ponto baixo agora, o próximo ponto, no pé desse conjunto de pontos feitos na cor laranja, porém aqui não é o canto do tapete. Logo mais abaixo nós temos a corrente onde nós prendemos aqui o final da primeira carreira. Então vou fazer um ponto baixo aqui e o outro ponto baixo na corrente que nós fizemos a primeira carreira, tá? A primeira carreira foi feita ali, olha, eu fiz esses pontos aqui no mesmo lugar que eu prendi o último ponto. Então vou fazer um ponto baixo nesse espaço. E agora sim, na corrente inicial aqui no pezinho, no cantinho do trabalho, faço um ponto baixo também. Assim ele não fica arredondado, tá? Então, no conjunto e depois na corrente. Vou fazer duas correntes para formar o cantinho do tapete, vou girar e vou fazer ponto baixo aqui no mesmo lugar que eu fiz o último ponto. Então, voltando na corrente, faço mais um ponto baixo. Agora eu vou aproveitar para prender e esconder essa sobra de fio. E lembra que quando fizemos a primeira carreira, nós pulamos duas correntes de espaço. Então, nesse espaço eu faço 2 pontos baixos. 1, 2. E vou fazer ponto baixo também no mesmo lugar que eu fiz o conjunto de pontos. Vou para o próximo espaço, olha, nós temos duas correntes de espaço, então faço 2 pontos baixos e continuo escondendo essa ponta de fio. No pé do conjunto de pontos, eu faço um ponto baixo também. E vou seguir assim até chegar no próximo canto, só fazendo 2 pontos baixos na alça de duas correntes e um ponto baixo aqui no pé desse conjunto de pontos. Aqui eu vou continuar escondendo essa pontinha de fio por mais alguns pontos, depois eu corto essa ponta de fio. Deixa eu aproveitar para mostrar para você que não precisa amarrar. Olha, eu escondi aqui o máximo, vou fazer ponto baixo aqui nesse próximo ponto. E agora eu já posso deixar essa pontinha de fio aqui no avesso, vou fazer o próximo conjuntinho de pontos só para ficar escondendo esse fio também, e aí eu vou cortar ali a sobra. Deixa eu fazer uma corrente aqui. E vou cortar essa sobra de fio aqui do cantinho. Veja que o canto do tapete fica perfeito, olha, não fica arredondado, fica certinho. Nós vamos deixar todos os cantos assim. E eu vou aproveitar para cortar essa ponta de fio e vou cortar o fio também na cor laranja, que eu só conduzi ele aqui um pedacinho, olha. E você pode estar pensando, poxa, só essa quantidade vai soltar. Mas lembra, a gente conduziu ele durante toda a última carreira. Então, além de conduzir aqui na última carreira, eu segui com ele por mais alguns pontos. Isso aqui não tem nem perigo de soltar, viu, gente? Pode cortar tranquilamente que ele não vai ficar soltando e atrapalhando o trabalho. E esse canto aqui, quando completar a volta, a gente vai deixar ele correto também, tá? Tá assim arredondado, mas quando completar a volta, ele fica certinho. E agora eu vou continuar fazendo aqui o contorno até chegar no próximo canto para eu explicar para você como deixar o canto correto também. Já estou chegando no canto novamente aqui, olha, aquele canto que a gente voltou na segunda corrente. Então, veja que temos logo à frente uma alça com duas correntes. Vou fazer 2 pontos baixos nessa alça. Um pouquinho mais à frente eu tenho o pé dos 3 pontos que eu fiz aqui para começar a carreira, para começar a primeira carreira. Vou fazer um ponto baixo no mesmo lugar, olha, no mesmo lugar que fizemos os 3 pontos. Vou fazer um ponto baixo, 2 correntes de espaço. Vou girar o trabalho e voltar no mesmo lugar e fazer ponto baixo novamente.
Agora eu vou fazer um ponto baixo no mesmo lugar que foi feita aqui a divisão entre a cor tâmara e o laranja. Fica bem fácil introduzir a agulha aqui e fazer um ponto baixo. O próximo ponto, pegando aqui esses fios na cor laranja, como se fosse uma alça, para fazer um ponto baixo também. Depois desse ponto baixo, eu vou fazer pegando o fio de cor tâmara, olha, como se fosse alça. Dos 3 pontos que nós temos aqui, olha, 1, 2, 3, eu pego o último como se ele fosse uma alça. Agora eu vou seguir repetindo, olha, um no pé dos pontos, na divisão entre a cor tâmara e a cor laranja. O próximo ponto, pegando os fios de cor laranja como se fossem alça. O próximo ponto, pegando o último ponto aqui, o ponto da lateral na cor tâmara como alça também. O próximo ponto na divisão entre as duas cores. E depois pegando a cor laranja como se fosse alça. E vou seguir repetindo assim até chegar no próximo canto. Só repetição, viu, gente? Não esqueça, aqui, olha, logo à frente, esse lugar fica bem saliente, mas aqui é a divisão entre as duas cores. Eu preciso pegar esse último ponto, que é um ponto baixo, pegar ele também como alça, desse jeito, antes da divisão, olha. Fica antes, tá? Tomar esse cuidado para não ficar diferente a quantidade de pontos. Veja só, estou pegando o ponto como alça, e agora sim, na divisão entre as duas cores, eu faço ponto baixo também. O fio laranja como alça. E vou seguir repetindo assim até chegar no próximo canto. Já estou chegando no canto novamente. Aqui eu estou fazendo os pontos sempre do mesmo jeito. Na metade da carreira, na divisão das cores. Esse aqui, olha, pegando a cor laranja como alça. E agora nós temos logo à frente aquele conjunto com um ponto baixo, meio ponto alto e um ponto alto. Nesse ponto baixo eu vou fazer um ponto pegando ele como alça e depois eu ainda vou utilizar aqui o alto desse ponto baixo para fazer mais um ponto e aí formar o cantinho, tá? Para não finalizar aqui no meio ponto alto. Aqui precisa de um pouco mais de atenção para dar certo. Vou pegar aqui esse ponto como se ele fosse uma alça. Vou fazer ele um pouco mais imprensado aqui para o lado que estamos trabalhando, para que eu consiga introduzir a agulha aqui no mesmo lugar, olha, no ponto baixo, no alto desse ponto baixo, fica um pouquinho mais difícil, pode pegar assim só um fio, não tem problema. Vou fazer um ponto baixo, 2 correntes, vou voltar no mesmo lugar e vou fazer mais um ponto baixo, para formar o canto. Agora sim eu sigo aqui, olha, para fazer ponto baixo em cima do meio ponto alto, em cima do ponto alto, no próximo ponto baixo, e assim eu vou seguir até chegar no próximo canto, e esse canto aqui fica correto também, tá? Vou seguir então até o próximo canto para mostrar como finalizar essa volta e começar a próxima. Já estou completando a volta, olha, eu vou fazer ponto baixo nesse último conjunto de 3 pontos, né? Em cima do ponto baixo, do meio ponto alto e do ponto alto. E aqui precisa de um pouquinho mais de atenção para não errar esse final. Olha, aqui está o ponto alto, vou fazer ponto baixo em cima dele. Vou alongar aqui para eu mostrar. Logo à frente nós temos um ponto baixo que faz parte dessa última carreira, ou seja, quando fiz o ponto alto, finalizei prendendo com ponto baixo. Logo à frente, olha, eu fiz aqui uma corrente, logo à frente eu tenho o primeiro ponto baixo que eu fiz para contornar a volta. Então, se eu esconder esse ponto aqui, esse é o último ponto baixo dessa carreira. Então, em cima desse ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo, olha, pegando em cima dele. Bastante atenção para fazer certinho. Ponto baixo em cima desse ponto. 2 correntes de espaço para formar o cantinho. Vou girar o trabalho no mesmo lugar, em cima do mesmo ponto. Vou voltar e fazer mais um ponto baixo. Esse ponto já quase esconde aquela corrente que a gente fez antes do primeiro ponto baixo, que está logo à frente e disse que ia finalizar nele, lembra? Vou fazer ponto baixíssimo pegando esse ponto, e assim eu completo a volta, e esse canto aqui fica correto também, não fica arredondado, olha. Vou começar a próxima volta fazendo ponto baixo novamente para deixar essa lateral bem firme e deixar ele ainda mais simétrico. Veja que eu finalizei com ponto baixíssimo, vou fazer uma corrente para dar a altura do primeiro ponto baixo. Quando eu completar a volta, eu vou finalizar exatamente nessa corrente, caso seja feito com ponto baixíssimo.
No próximo ponto, pegando somente o fiozinho mais no avesso da peça, lembra que nós temos dois fiozinhos assim em cima de cada um dos pontos, olha. Vou pegar somente o fiozinho mais no avesso e vou fazer ponto baixo. Se for finalizar com agulha de tapeceiro, é nesse ponto aqui que a gente vai finalizar a volta com agulha de tapeceiro. Vou seguir fazendo ponto baixo assim, pegando somente o fiozinho mais no avesso, dos pontos que nós fizemos na volta anterior, pegando sempre a laçadinha de trás até chegar no próximo canto. Pegando esse fiozinho assim na parte de trás, ele já vai deixando um detalhe aqui, veja só. Mas é só ponto baixo, tá? O ponto baixo sem laçar o fio na agulha, pegando somente uma laçada, busca o fio e depois passa nas duas laçadas. Busca o fio e passa nas duas laçadas, pegando somente o fiozinho do avesso. Vou fazer assim até chegar no próximo canto. Já estou chegando no canto, olha, fazendo ponto baixo em todos os pontos, pegando somente o fiozinho na parte de trás, ele vai ficando ainda mais retinho aqui na lateral. E aqui no canto, olha, nós temos duas correntes. Todos os cantos estão feitos assim, com duas correntes de espaço para formar esse cantinho. Então vou fazer ponto baixo na primeira das duas correntes, pegando somente um fiozinho também, assim, olha, uma laçadinha da corrente. Vou fazer ponto baixo. Duas correntes de espaço. E vou fazer ponto baixo na segunda corrente. Olha, pegando o fiozinho aqui da segunda corrente, das duas que foram feitas para formar o canto, faço ponto baixo também, e assim o canto fica correto, olha. Vou seguir para os próximos pontos, pegando somente um fiozinho de cada um dos pontos e vou seguir fazendo ponto baixo por toda a volta. Toda vez que chegar no canto, você vai fazer ponto baixo na primeira corrente, duas correntes de espaço, ponto baixo na segunda corrente, e depois segue fazendo ponto baixo nos outros pontos, e assim, olha, o canto fica correto, fica bem certinho aqui esse canto. Vou seguir fazendo por toda a volta, na hora de finalizar e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta aqui, olha, eu fiz ponto baixo na primeira das duas correntes que formam esse canto, vou fazer duas correntes e vou fazer ponto baixo na segunda corrente. Foi assim que fizemos em todos os cantos, olha, ponto baixo na segunda corrente. Após a segunda corrente, antes de completar a volta, nós temos ainda mais um ponto baixo. Então, vou fazer ponto baixo na direção dele. E agora sim, faço ponto baixíssimo na corrente que fizemos aqui para dar a altura do primeiro ponto baixo. Veja que temos uma laçadinha aqui embaixo, porém está no pé da corrente. Então, se vai finalizar com ponto baixíssimo, é nessa corrente, finalizando com ponto baixíssimo, assim completa a volta. E se você quiser cortar o fio aqui, alongar ele, passar ele para o avesso da peça e arrematar, esse tapete já fica bonito só com esse contorno assim de ponto baixo. Mas eu vou fazer o meu arremate com agulha de tapeceiro, cortar o fio e começar a próxima volta no canto para facilitar para quem é iniciante. Mas se você não quiser cortar o fio, quiser começar a próxima volta sem fazer arremate, você vai fazer, olha, após o ponto baixíssimo, só fazer ponto baixo no próximo ponto. E aqui começa a próxima volta. Mas se você vai fazer exatamente igual o que eu vou mostrar, então aqui, olha, após o ponto baixo, é que nós vamos alongar o fio para cortar e passar, fazer o arremate com a agulha de tapeceiro. Veja que eu deixei aqui uma sobra de fio suficiente para fazer esse arremate. Vou cortar, vou colocar o fio numa agulha de tapeceiro. Eu utilizo aqui a agulha número 14 para fazer os arremates perfeitos, né, como sempre dizem. E aqui eu vou pular a corrente de espaço que eu fiz para dar a altura do primeiro ponto baixo e vou no próximo ponto pegando os dois fios na parte de cima, passo todo o fio de um lado para o outro, vou passar aqui em cima do último ponto baixo que eu fiz e depois na corrente que eu fiz para dar a altura do primeiro ponto baixo. Saindo com a agulha no avesso da peça, vou passar todo o fio para que ele forme a parte de cima e deixe tudo perfeito aí como todos os outros pontos. Com o fio no avesso da peça, eu vou só costurar ele, escondendo o máximo possível, depois eu divido ele em dois, amarro bem e corto as sobras. Aqui eu vou dividir ele em dois, eu estou trabalhando com fio número 6, por isso vou dividir ele em dois, deixando 3 perninhas de fio para cada lado. Vou tirar metade desse fio da agulha, a outra metade eu vou passar em mais um fiozinho para fazer o arremate, para dar sustentação aqui para fazer o nó. Veja que temos aqui 2 perninhas de fio, vou passar aqui em um dos fiozinhos da base aqui do tapete. E aqui eu amarro bem essas 2 pontas para depois cortar as sobras.
Cortei as sobras de fio e tenho aqui então, olha, a volta de ponto baixo, deixando essa lateral do tapete perfeita já para fazer o acabamento. Eu vou começar amarrando o fio aqui em um dos cantos e vou trabalhar no comprimento do tapete. Então, se você quer fazer exatamente igual, amarra ele já na posição de trabalhar no comprimento do tapete. Vou amarrar ele nesse canto, olha, na alça de 2 correntes, vou puxar o fio, vou deixar uma sobra suficiente para fazer o acabamento e vou fazer somente um nó. Aqui nesse mesmo canto eu vou fazer um ponto baixo, olha, eu vou introduzir a agulha no mesmo espaço, vou fazer um ponto baixo e mais 3 correntes. 1, 2, 3. Uma para completar a altura do meu ponto, outras 2 para deixar de espaço quando completar a volta. Vou laçar o fio na agulha. Nesse mesmo espaço de 2 correntes, prendendo essa ponta de fio, vou fazer um ponto alto. Ficou assim. Agora eu vou seguir trabalhando no comprimento e vou fazer ponto alto em cima do próximo ponto. Vou completar aqui um conjunto com 3 pontos altos. Então, ponto alto em cima do próximo ponto baixo, completando 2 pontos altos, a sequência, olha. E ponto alto em cima do outro ponto baixo para completar uma sequência com 3 pontos altos. Ficou assim aqui no canto do tapete. Vou fazer uma corrente de espaço. Vou pular somente um ponto e vou fazer novamente sequência com 3 pontos altos, um em cada ponto baixo. 1, 2, 3. Uma corrente de espaço, pulo somente um ponto e vou fazer sequência com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Se não precisasse adaptação, era só seguir fazendo assim até chegar no próximo canto. Mas aqui no meu tapete eu preciso fazer uma adaptação. Mas eu vou deixar para fazer essa adaptação mais ou menos aqui na metade do tapete. E aí eu explico para você como fazer. E aí no final quando chegar no canto, eu explico para você também como adaptar para outros tamanhos de tapete, tá? Como eu sei que preciso fazer somente uma adaptação, eu já deixo para fazer na metade. Mas lá eu explico que se você precisar fazer mais adaptações, aí você pode fazer em outros pontos do tapete também. Mas até a metade do tapete eu vou continuar fazendo uma corrente de espaço, pulando somente um ponto de base e vou fazer bloco com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Sempre repetindo assim até chegar à metade do tapete. Já estou chegando na metade do tapete e até aqui eu estou fazendo os blocos sempre do mesmo jeito. 3 pontos altos, uma corrente, pulando um ponto só de espaço, olha. Mais ou menos então na metade eu vou fazer uma alça com 2 correntes, 1, 2, vou pular 2 pontos e vou fazer o bloco com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Essa é a única adaptação para dar certinho, chegar lá no canto do tapete com um bloco de 3 pontos altos, ou seja, mais ou menos na metade eu tenho um espaço com 2 correntes pulando 2 pontos. Lá no cantinho, quando chegar eu vou mostrar para você que dá certo chegar no canto com o bloco de 3 pontos e explico para você como fazer a conta, a divisão de pontos aí para adaptar para outros tamanhos. Já estou chegando no canto do tapete e no comprimento eu só fiz uma adaptação, ou seja, somente uma alça com 2 correntes pulando 2 pontos, todas as outras com uma corrente pulando somente um ponto e todos os blocos com 3 pontos altos. Para chegar aqui no canto, então, vou fazer uma corrente de espaço, pulo um ponto baixo e vou fazer sequência com 3 pontos. Veja que eu vou começar em cima dos pontos baixos e o último ponto eu faço dentro do espaço do canto exatamente como fiz no início dessa volta. Eu faço o último ponto alto dentro do espaço de 2 correntes para completar esse bloco. Vou mostrar aqui no início que eu fiz o primeiro ponto alto dentro do espaço de 2 correntes e os outros 2 aqui nos pontos baixos. E para dar certo assim o acabamento em qualquer tamanho de tapete, é só você contar os pontos baixos, o total menos 5 e o restante dividido por 4. Menos 5 porque nós precisamos de 1, 2, 3, aqui olha, 3 pontos, 2 pontos baixos e um espaço vazio. E aqui no final, mais 2 pontos, então 5, tá? Então, do total, menos 5. E o restante dividido por 4, porque nós precisamos de um espaço vazio
e 3 pontos altos, ou seja, 4 pontos de base para formar esse bloco. Sempre do mesmo jeito, olha, um espaço vazio e 3 pontos altos. Na largura eu vou fazer também a adaptação, só que aqui vai ser um pouquinho diferente. Aqui eu preciso aumentar um ponto, tá? E não fazer uma alça com uma corrente a mais. Então eu vou começar fazendo aqui no canto, veja que eu fiz o último bloco, vou fazer 2 correntes de espaço, vou laçar o fio na agulha e vou começar na largura do tapete, fazendo um ponto alto ainda no espaço de 2 correntes e vou completar o bloco em 2 pontos baixos. 1, 2. Com o ponto que eu fiz aqui no canto, 3. Tenho aqui então o primeiro bloco. Vou seguir fazendo uma corrente de espaço, pulo somente um ponto e faço sequência com 3 pontos altos. Exatamente como fizemos no comprimento do tapete. Só que quando chegar na metade da largura aqui do meu tapete, eu vou fazer uma outra adaptação, diferente, porque eu preciso de mais um ponto, vai faltar um ponto. Na largura do meu tapete tem um total de 60 pontos baixos. 60 menos 5 sobram 55, que dividido por 4 dá um total de 13 blocos e sobram 3 pontos. Ok, eu expliquei que se sobrar 3 pontos, você pode fazer assim 3 alças, pulando 2 correntes, né, com 2 correntes pulando 2 pontos. Mas tem uma outra possibilidade quando sobram 3, tá? Não quando sobram 2. Quando sobram 3, a gente pode fazer um ponto junto para completar esse bloco. E assim a gente aumenta um bloco a mais na largura. Então eu vou seguir fazendo esses blocos normalmente até chegar mais ou menos na metade para eu mostrar para você esse outro tipo de adaptação que você pode fazer caso você não queira fazer 3 alças com 2 correntes pulando 2 pontos, tá? Mas se achar mais fácil, pode fazer as 3 alças se sobrarem 3 pontos, fazer 3 alças com 2 correntes pulando 2 pontos também que dá certo. Já estou chegando mais ou menos na metade do tapete, fazendo os blocos com 3 pontos altos e sempre com uma corrente de espaço. Como eu disse, na largura eu vou fazer uma adaptação diferente. Então, olha, no próximo bloco, veja que eu vou fazer uma corrente só de espaço, vou pular somente um ponto, mas eu vou fazer um ponto alto sozinho. E no próximo ponto de base eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar, como se fosse então um aumento de pontos. Olha, eu fiz um ponto alto, volto no mesmo lugar e faço o segundo ponto. Assim eu tenho um bloco com 3 pontos altos em 2 pontos de base, mas eu mantive aqui somente uma corrente de espaço. Nesse caso é quando sobram 3 pontos, tá? Aí não quero fazer aqui 3 alças com 2 correntes. Aqui eu só fiz uma alça com 2 correntes. Mas fazer 3 alças com 2 correntes aqui na largura do tapete ia deixar um pouco mais estranho. Então, eu optei por esse tipo de aumento aqui, que assim eu completo os 4 pontos e tenho mais um bloco, tá? Aumentando um ponto a mais com os 3 que sobraram, temos 4, então significa que eu tenho um bloco a mais. Então, só para recapitular, na largura do tapete eu tenho um bloco feito com 2 pontos altos no mesmo lugar, tá? Todos os outros não, cada ponto em um ponto de base com uma corrente de espaço e agora vai dar certinho no final. Uma corrente, pulo um ponto, e faço o bloco com 3 pontos altos. Vou fazer até chegar no próximo canto para a gente conferir. Já estou chegando no canto novamente. Aqui, olha, estou fazendo um bloco com 3 pontos altos, uma corrente, vou pular um ponto, sobram, olha, 3 pontos aqui após o último bloco, pulo um, faço ponto alto em cima dos outros 2 pontos baixos que sobraram, completo esse bloco fazendo um ponto alto no espaço de 2 correntes e assim, olha, completo também a largura. Aqui eu vou fazer 2 correntes para não soltar o fio, para eu mostrar então que na largura do meu tapete eu fiz uma adaptação que foi um bloco somente, um bloco com 2 pontos no mesmo lugar para completar esse conjunto com 3, tá? No comprimento aqui eu fiz somente uma alça com 2 correntes pulando 2 pontos, todas as outras com uma corrente pulando somente um ponto. E eu vou repetir isso. No outro comprimento eu faço também essa adaptação e quando chegar novamente na largura do tapete eu faço essa outra adaptação aqui. Vou completar a volta agora e mostro para você como ficou o resultado e como continuar fazendo o seu tapete. Já estou completando a volta, fazendo os blocos com 3 pontos altos, uma corrente de espaço, só lembrando que na largura, né, eu fiz a adaptação de 2 pontos no mesmo lugar, e no comprimento eu fiz a adaptação de uma alça com 2 correntes pulando 2 pontos. Aqui já é o penúltimo bloco, vou fazer uma corrente de espaço,
E para finalizar a volta, vou laçar o fio na agulha, pular um ponto de base e vou fazer sequência com 2 pontos altos. E o terceiro e último ponto desse bloco é feito dentro do espaço de 2 correntes. Então, olha, eu fiz 2 pontos altos, só que eu comecei a volta fazendo um ponto baixo e 3 correntes. Se eu finalizar aqui na segunda corrente, olha, com um ponto baixíssimo, já completa então o bloco formando mais um ponto alto. E assim eu tenho a volta completa, finalizando essa primeira volta de ponto alto no acabamento. Vou começar a próxima volta e veja que logo à frente nós temos 2 correntes de espaço formando esse canto. Vou introduzir a agulha nesse espaço de 2 correntes, buscar o fio e fazer um ponto baixo. E desta vez, após o ponto baixo, eu vou fazer 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Uma para completar a altura do ponto alto e 3 para deixar de espaço. Vou laçar o fio na agulha. Aqui no mesmo lugar, vou girar o trabalho, olha, e vou fazer 3 pontos altos aqui nesse mesmo espaço de 2 correntes. 1, 2, 3. Ficou assim, olha, desta vez, um ponto baixo, 4 correntes, 3 pontos altos aqui no mesmo lugar. Uma corrente de espaço, vou direto para esse espaço que nós temos entre um bloco e outro e vou fazer um conjunto com 3 pontos altos também no mesmo lugar. Para eles não ficarem amontoados, veja que eu vou fazer o primeiro ponto, vou voltar no mesmo lugar, ajustar o ponto para ficar lado a lado e aí eu completo o ponto alto aqui também. No próximo faço do mesmo jeito, ajusto ele antes e assim os pontos ficam lado a lado, não fica um em cima do outro, deixando esse bloco com um aspecto diferente. Uma corrente de espaço, vou para o próximo espaço entre um bloco e outro e faço do mesmo jeito, bloco com 3 pontos altos. E vou seguir fazendo assim até chegar no canto, e aí eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no canto, eu estou fazendo o último bloco com 3 pontos altos, antes do canto onde nós temos 2 correntes de espaço. Então, esse bloco aqui eu faço normal, né, com 3 pontos altos. Estou fazendo só uma corrente de espaço entre um bloco e outro. E no leque do canto eu vou fazer uma corrente, nesse espaço de 2 correntes do canto. Vou fazer o primeiro bloco com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Desta vez eu vou fazer 3 correntes de espaço. Então, após o primeiro bloco, faço 3 correntes. Vou laçar o fio na agulha, vou girar o trabalho para o canto ficar correto e ainda no mesmo lugar faço mais 3 pontos altos para completar o leque do canto. Fiz o primeiro, 2, 3 pontos altos. Então ficou assim, olha, no canto 3 pontos altos, 3 correntes de espaço, novamente 3 pontos altos. Vou fazer uma corrente de espaço e vou seguir para o bloco seguinte, repetindo tudo que eu vinha fazendo no comprimento do tapete. Ou seja, 3 pontos altos em cada um dos espaços entre um bloco e outro. Mesmo se tiver 2 correntes, como a alça no comprimento, né, 2 correntes de espaço, o bloco sempre do mesmo jeito. Veja que tenho aqui a alça com 2 correntes e nessa alça eu fiz o bloco com 3 pontos altos normalmente. Vou continuar fazendo exatamente igual por toda a volta e mostro para você o resultado. Já estou completando a volta, fazendo aqui o último bloco antes de chegar no canto onde eu iniciei essa volta. Então, após esse bloco com 3 pontos altos, vou fazer uma corrente. E para completar esse primeiro leque, veja que eu já fiz um ponto baixo e 4 correntes. Então, significa que falta fazer aqui mais 2 pontos altos para finalizar com ponto baixíssimo na corrente que está após o ponto baixo. Esse primeiro ponto alto, na verdade, os 2 próximos pontos precisam de um pouquinho mais de atenção para ele não ficar diferente. Como nós já temos um ponto baixo, então vou fazer essa primeira fase do ponto deixando bem ajustada essa laçada na agulha, para ele não ficar com aspecto diferente. Aperto bem o pé desse ponto, alongo um pouquinho mais e aí completo o ponto alto. Se deixar ele muito solto, ele fica diferente dos outros pontos altos porque ele fica separando aqui o pé do ponto. Vou laçar o fio na agulha, vou fazer do mesmo jeito, colocar a agulha no meio entre os 2 pontos, vou buscar o fio, deixar bem ajustado, apertar um pouquinho mais esse pé desse ponto, alongar e completar a altura do ponto alto. E agora finalizo com ponto baixíssimo na corrente que eu fiz após o ponto baixo e assim ficam sobrando 3 correntes de espaço para que esse canto fique exatamente igual a todos os outros e assim eu tenho o canto também completo.
Vou começar a próxima volta e veja que logo à frente nós temos 3 correntes formando o canto do tapete. Eu vou introduzir a agulha aqui dentro dessa alça, busco o fio, temos 2 laçadas para fazer um ponto baixo mais uma corrente somente. Ou seja, eu estou formando aqui a altura do meu ponto alto. Se você tem um ponto mais alongado, pode fazer 2 correntes sem nenhum problema. Após esse ponto alto formado por um ponto baixo mais uma corrente, vou laçar o fio na agulha e vou fazer mais 2 pontos altos aqui nesse mesmo espaço. 1, 2. Ficou assim, olha, um ponto alto formado por ponto baixo mais correntes e mais 2 pontos altos. Agora eu vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Vou voltar aqui no último ponto alto pegando de cima para baixo para pegar esses 2 fiozinhos que ficam assim na frente. Vou pegar o fio que vem do novelo, formando 2 laçadas na agulha. Seguro essa pontinha de corrente aqui, olha, esses fios para completar aqui um ponto baixo e formar um ponto picô. Nesse mesmo espaço, olha, eu vou laçar o fio na agulha e vou fazer um total de 5 pontos altos. Todos aqui ainda no canto do tapete. Veja que após o ponto picô eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Olha, aqui no canto no início da volta, então, fiz um ponto baixo, uma corrente, 2 pontos altos, um ponto picô, 5 pontos altos, tudo no mesmo espaço. Vou para o próximo espaço entre um bloco e outro e vou prender com ponto baixo. Logo à frente nós temos bloco com 3 pontos altos. Vou fazer ponto baixo no primeiro ponto, 3 correntes para formar um ponto picô. Vou voltar no último ponto baixo, pegando os 2 fiozinhos assim na parte de cima, para fazer um ponto baixo e prender para formar o ponto picô. Veja que eu trago esse fio para frente, pego ele na agulha, passo para formar 2 laçadas, vou segurar as correntes que eu fiz para formar o ponto picô, olha, desse jeito, e vou fazer o ponto baixo, e assim eu já formo o ponto picô também. Sem fazer corrente de espaço, vou pular o ponto do meio, vou no último ponto alto e prendo com ponto baixo. Vou fazer ponto baixo nesse espaço de uma corrente que nós temos entre um bloco e outro, e ponto baixo em cima do primeiro ponto alto do bloco seguinte. E agora eu vou repetir o ponto picô, olha, vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3, vou voltar no último ponto baixo pegando os fiozinhos assim na parte de cima, vou fazer ponto baixo para formar o ponto picô, e prendo com ponto baixo em cima do próximo ponto alto. No espaço entre um bloco e outro faço ponto baixo, e vou seguir repetindo assim até chegar no canto. Chegando aqui no canto, olha, eu vou prender com um ponto baixo no último ponto alto, né, desse bloco. Vou fazer ponto baixo no último espaço de uma corrente que eu tenho antes do canto e não vou avançar no bloco do canto, tá? Não avanço aqui no bloco seguinte fazendo o ponto picô. Após prender com ponto baixo, eu vou laçar o fio na agulha. Na alça de 3 correntes que fica no canto, eu vou fazer um total de 5 pontos altos. E aqui vale a mesma regrinha que eu contei lá atrás, de ajustar os pontos antes de concluir para que ele fique lado a lado. Então já fiz um ponto alto, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Vou fazer o ponto picô com 3 correntes, do mesmo jeito que eu fiz ao longo aqui do tapete. 3 correntes, volto em cima do último ponto alto pegando os 2 fios e faço ponto baixo para fazer o ponto picô. Ainda nesse mesmo espaço eu vou fazer mais 5 pontos altos. Isso para completar esse leque do canto. Então, 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Olha, eu fiz então no canto 5 pontos altos, um ponto picô, novamente 5 pontos altos. E vou prender com ponto baixo no primeiro espaço que eu tenho entre um bloco e outro. Aqui então, olha, tem o leque completo, né? Eu comecei a volta fazendo só uma parte desse leque do canto, mas o restante aqui é só seguir repetindo. Ponto baixo em cima do primeiro ponto alto do bloco que nós temos logo à frente, 3 correntes para formar o ponto picô. Agora é só repetição. Olha,
fiz o ponto picô, ponto baixo em cima do próximo ponto alto. E vou seguir fazendo assim até completar a volta. Na hora de finalizar, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta e veja que eu estou fazendo o último ponto picô. Vou prender com ponto baixo em cima do último ponto alto desse bloco. E logo à frente temos um espaço com uma corrente, né, entre um bloco e outro. Vou prender com ponto baixo e agora eu preciso completar esse leque aqui do canto. Veja que eu comecei fazendo um ponto baixo e uma corrente para formar um ponto alto e mais 2 pontos altos. Mas para completar esse leque precisamos de 5 pontos altos, né? Fiz 5 pontos aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, nesse aqui só temos 3. Então, após esse ponto baixo, vou completar esses pontos altos aqui do canto e vou fazer exatamente igual fizemos na volta anterior. Apertar bem essa primeira laçada do primeiro ponto alto. Veja que eu busco o fio, mas eu não alongo ele muito, eu deixo ele curto na agulha, não faça assim com ele muito alongado, deixe ele bem apertadinho, bem ajustado, e aí sim, faça a primeira parte do ponto alto e ajusta um pouco mais, completei, olha, o primeiro ponto alto, vou laçar o fio na agulha, entre esse primeiro e os próximos faço do mesmo jeito, vou ajustar bem o pé desse ponto alto, e agora completo o ponto alto também. Se você não tem agulha de tapeceiro, é só finalizar com ponto baixíssimo na corrente que foi feita aqui após o ponto baixo e assim completa esse leque também, olha, com 5 pontos altos. E aqui é só alongar bem esse fio, passar ele para o avesso da peça, amarrar bem as pontas e cortar as sobras. Mas eu vou fazer esse arremate com agulha de tapeceiro, a agulha número 14, para deixar ainda mais discreto aqui esse acabamento. Então, após o segundo ponto alto, eu vou alongar bem o fio para deixar uma sobra para fazer esse arremate. Vou cortar e colocar na agulha de tapeceiro. Com o fio na agulha de tapeceiro, eu vou pular essa corrente de espaço, vou em cima do segundo ponto alto, ou seja, o ponto alto do meio desses 3 que eu fiz aqui no início da volta. Pegando assim, deixando os 2 fiozinhos sobrando na parte de cima, passo todo o fio de um lado para o outro, passo em cima do último ponto alto que eu fiz nessa volta e na corrente que eu fiz para formar a altura do primeiro ponto alto. E já saindo com a agulha lá no avesso da peça. Vou só ajustar esse fio, passar ele totalmente para ele formar a parte de cima do ponto alto, para que esse ponto fique bem discreto. Com o fio no avesso da peça, eu vou só costurar ele e conduzir ele mais ou menos até aqui, olha, nessa segunda carreira. Depois trazer essa ponta de fio inicial também para a mesma posição e amarrar as 2 pontas juntas. Com as 2 pontas de fio mais ou menos na mesma direção, eu vou só amarrar. Ou você pode amarrar elas individualmente também, não tem problema, se você não quiser fazer esse nó, olha, mas ele fica bem discreto, esse fio Barroco Max Color número 6 não fica volumoso, mesmo se você fazer aqui 2 ou 3 nó. Eu vou fazer 3 para deixar mais seguro, e mesmo assim, se soltar, nós temos a condução do fio aqui. A outra ponta eu fiz um nó antes de começar, então não fica frágil não, tá? Aqui eu vou cortar as pontas de fio. E tem aqui então a peça pronta. Eu espero que você tenha feito o seu tapete e gostado do resultado. Se você fizer, compartilhe nas redes sociais utilizando a hashtag blog do crochê. Se você postar no seu perfil no Instagram, manda um direct lá avisando que você fez o tapete e eu vou lá conferir no seu perfil e seguir você também. Eu espero você então no próximo vídeo. Um forte abraço!